Ainda não. Na próxima viagem eu vou. Mas já fui no Horebe, no Sinai do Egito, que é muito top historicamente e tal. Mas como Israel pegou, escavou e não viu E nada... mesmo que não tenha sido o lugar que recebeu as 10 tábuas, é um lugar próximo onde Jesus passou. Jesus não foi para o Egito e voltou, não é isso? Ali tem outras histórias, que Elias e tudo. Ó, o lugar mais doido da terra é a Galileia. O segundo lugar mais maluco para mim é o Rio Jordão, perto da Palestina ali, que é onde é o Monte da Tentação. Onde Jesus mesmo foi batizado. Tem uma certa polêmica onde é o lugar exato, não é isso? Mas tem um trecho, né? Mas lá é o lugar onde Jesus foi batizado, o lugar onde o rio parou para o povo de Israel passar. Ali o Elias foi levantado no redemoinho. E ali o Naum, que é do exército vizinho, ele veio e deu aqueles sete pulos no rio lá. Naamã pulou, deu 7 pulos no rio no mesmo lugar. Esse lugar tem uma frequência monstra. E o terceiro é lá na Grécia, na ilha de Patmos. Onde o João viveu 40 anos. Eu fui lá. Onde ele recebeu a revelação de Apocalipse. Toda. Ali você tem que ir, viu, tio? A ilha de Patmos, você sentiu uma coisa poderosa. Animal. E depois você pega um barquinho ali de uns 40 minutos e vai lá para 7 igrejas de Apocalipse na Ásia Menor. Ali é onde você vê a história inteira. Um negócio que eu ia lhe perguntar sobre as cartas, porque é isso, as cartas têm um monte de coisa que não tem na Bíblia, e as cartas falam várias vezes que a mulher deve ficar calada na igreja e não deve exercer autoridade sobre o homem. Seu entendimento não teológico... Não a carta de Apocalipse, não, né? Você está falando as aqui cartas de Paulo, isso. Tem várias cartas que ele diz que a mulher deve ficar calada na igreja, que ela não deve exercer autoridade sobre o homem. Ele fala isso em Corinto, eu vou te explicar por quê. Tem Coríntios e tem, como é o nome do outro? Timóteo, não é isso? Tá, e Timóteo é discípulo dele. Ele chega em Corinto, o que está acontecendo? Ali tem uma conversão em massa de prostitutas, e as prostitutas são faladeiras. E elas converteram numa noite e queriam opinar no outro dia. Então, o contexto histórico disso é para falar, fica na sua, você acabou de chegar, então você não tem que falar. Não é essa proibição. Se for pegar o contexto judaico, na genealogia, dificilmente você vai ver mulher sendo contabilizada. Existe um processo, é isso que eu quero te falar. Existe um processo de desvalorização ao longo dos séculos que está sendo cobrado agora. Foi só uma coincidência, não tem nenhum dos 12 apóstolos mulher, então. Não é que é coincidência, é porque os judeus é desse jeito. A mulher ficava em casa mesmo. A minha esposa, ela não trabalha, ela fica em casa. Minha casa tem 11 funcionários, tem governanta, e ela gerencia. Você acha que a Bíblia, quando Timóteo diz que nenhuma mulher deve exercer nenhuma autoridade sobre o homem, não proíbe a mulher ser pastora? Cara, é porque não é hierárquico. Se você ficar confundindo, o casamento não é relação hierárquica. Não. Não é verticalizado. Não, a gente não está falando de casamento. A gente não está falando de casamento. Mas é porque a mulher, a posição é essa. Sim, mas a gente não está falando de casamento, está falando da comunidade religiosa, não é isso ou não? Nós estamos falando o seguinte, é impossível falar de homem e de mulher e não falar de casamento, porque na hora que Deus cria tudo em Gênesis 1, ele já cria o homem. Gênesis 2, ele já forma o homem e depois forma a mulher. Os dois foram criados no mesmo ato e na mesma pessoa. Sim. Não, a mulher foi criada depois, não é isso? Negativo. Como não? Eu te explico. No capítulo 1 está falando criar, no 2 está formar. A diferença de criar e formar é um absurdo. É por isso que muita gente está assistindo agora e não prospera. Porque eles criam mentalmente uma coisa, mas não formam aquela coisa. Então, você vai pegar o capítulo 1. O capítulo 1 é criação, o 2 é formação e o 3 é a queda. Quando Deus cria o homem, em Gênesis 1, 26, façamos o homem à nossa imagem e semelhança e domine ele sobre os animais do céu, da terra e da água, e dá o comando de abençoar eles, frutificar, multiplicar e encher a terra, ali é criacional. Quando você vai no 2:7 ou 2:17, lá fala, e Deus forma o homem do pó da terra. Eu vou te dar outra curiosidade. O meu quarto lugar favorito do planeta Terra, sabe onde é? Não faço ideia. Tanzânia, cratera Ngorongoro. Esse lugar provavelmente é o Éden. 30 quilômetros de lá. Mas por quê? Qual a evidência que esse lugar é o Éden? Eu te falo. Você vai pegar o capítulo 1 e 2 de Gênesis, e quando você entra no 3, você está vendo toda a queda. Deus não fechou o jardim. Ele expulsou. Não. Deus faz Adão fora do jardim. Está escrito. Se Deus quiser, eu abro aqui e te mostro. Ele faz o homem fora do jardim e coloca o homem no jardim. Quando ele fecha, ele não fecha o jardim, ele fecha o caminho para a árvore da vida. Por que provavelmente é lá? A humanidade é comprovada, né, por antropologia que começou na África, sabe disso? Está de acordo ou não? Isso é polêmico, mas é a teoria dominante. Não, é porque é achado antropológico. Eu estou falando de nenhum outro assunto, esquece a religião. Tem uma das evidências que a vida começou na África é que a diversidade genética dentro da África é maior do que fora. Então devia ter um histórico maior. Você vai anotar, você anota tudo, você vai nesse lugar, você precisa de ir lá, para você ter a sensação. Cratera é o nome do lugar.
os geólogos falam que lá tinha 6.000 metros de altura, igual o Kilimanjaro, que eu também tive no Kilimanjaro, que é um vulcão. Uma cratera vulcânica de milhares de anos. Isso, esse é em Ngorongoro. O que acontece? Ele tinha 6.000, ele explodiu. O que é a parada lá hoje? Lá tem 30 mil animais vivendo em condomínio fechado, lá tem um platô, lá tem água salgada e doce, longe do mar. 30 quilômetros de lá tem o primeiro osso, né, o fóssil identificado de humano. A Lucy está na Etiópia, um pouco acima. Os rios que banham o Éden. Está escrito assim, ó, essa terra aqui, esse rio, ele contorna a terra de Avilá. Esse aqui contorna a terra de Cuxi. Aí você pega Cuxi, é um reinado antigo do Sudão. E fala, a direção de um rio, tem um Pison, Gion, Tigre e Eufrates. Um vai para a direção da Síria, que é só a direção. O outro contorna a terra de Cuxi, que é o antigo reinado do Sudão. E tudo falando sobre a terra oriental. A África Oriental, o Oriente, para quem está assistindo, é o lado que o Sol nasce. Por que eu estou te falando isso? Meu rolê, esse ano eu fiz 27 viagens internacionais. E eu fui para lá por acaso, velho. Eu estive na Angola, onde eu estou ajudando a construir uma cidade, já tem alguns anos. Estive na Nigéria para acessar um mover de Deus lá do Paul Enoch, que é o pastor de lá, que tem uma igreja com 100 mil lugares, um negócio absurdo. E desci para esse lugar. Aleatório, só sentia. Um dia eu estava orando, aí veio no meu coração assim, vai num safari. Eu falei, eu vou perder meu tempo em safari, coisa nenhuma. Aí eu ia para a África do Sul e um monte de cara falou, vai na Tanzânia, vai na Tanzânia. Quando eu chego lá, os animais convivem em harmonia. No buraco que você está falando. Nesse buraco. Cara, Ngoro, o nome do lugar, cratera. É esse lugar aí, ó. Esse lugar... É um buraco de vulcão. É o buraco aqui, a parede. Essa parede hoje tem 600 metros, eu acho, se não estiver enganado. Aqui, ó, tem 18 quilômetros de raio. De raio.